Quanto custa construir uma casa? Essa é a primeira pergunta que uma pessoa faz para um engenheiro, para um arquiteto, para um empreiteiro ou para um pedreiro, ou às vezes até para o próprio amigo que acabou de construir a casa dele. Só que na maioria das vezes você ouve a resposta depende. Ou você está procurando as pessoas erradas para ter uma resposta certa. E aqui pode ter um grande perigo, que é você começar a sua obra sem saber quanto ela vai custar de verdade e aí o dinheiro termina, só que a obra não. Aí você vai começar a fazer mágicas, vai vender o carro para terminar a obra ou você vai ter que parar a sua obra na metade ou então você vai começar a fazer economias na etapa de acabamentos e não vai ter a obra do jeito que você sempre quis. Olha só, eu sou o engenheiro Fabrício Rossi, eu construo para vender. E nesse vídeo eu vou abrir os números reais de uma das obras minhas para você ter uma referência de custo por etapa. Combinado? Então se quiser, ó, papel e caneta na mão para você anotar. Olha só, vamos lá. Eu estou aqui com o meu computador que eu tenho uma tabela que vai ser a minha referência dos números que eu tenho aqui. Vamos lá. Você vai fazer a obra e primeira coisa que você precisa de uma obra são os projetos. A gente constrói com projetos. E projetos, por exemplo, nessa obra eu gastei 20 mil reais de projetos. E tem gente que fala assim, meu Deus do céu, 20 mil reais de papel de projeto? Cara, se você acha projeto caro, desista de construir, tá? E projeto é investimento para você conseguir fazer o que está projetado. Muito bem, só que também tem o custo de decoradora, principalmente quando você constrói no alto padrão ou quando você constrói no altíssimo padrão. Tem que ter uma decoradora para mostrar como os ambientes vai ficar. Então a decoradora ela tem um custo. Nessa casa eu tive um custo de 12 mil reais com decoradoras. Então só de projeto mais decoradora já foram 32 mil reais. Anota aí no seu caderno. Muito bem, então agora que a gente tem projetos, a gente pode começar a obra. Pois é, tem um negócio que chama sondagem e topografia. Sondagem é sondagem do solo e topografia é para saber o projeto que a gente vai ter de terraplenagem. Nessa obra eu gastei 4 mil reais. Por quê? 2 mil reais de furos de sondagem, para você ter uma referência, né? Para uma casa você precisa de 2 furos, 1.000 reais cada furo. E eu gastei mais 2 mil reais com a topografia, que é o topógrafo, para fazer o levantamento topográfico ali e a gente fazer terraplenagem. Muito bem, então depois disso vem a terraplenagem. Terraplenagem é um custo que depende. Por quê? Se o seu terreno tiver muito corte, se o seu terreno tiver muito aterro. Eu gastei R$ 3.500 de terraplenagem. Por quê, Fabrício? Por conta do seguinte, o meu terreno ele era plano. Então eu fiz praticamente só a limpeza e tirei uma terrinha para botar fora. Legal? Muito bem. Aí depois, muro de divisa. O muro da casa. Tem gente que negligencia, né, o muro ou o custo do muro, acha que muro é barato. E a primeira etapa que eu faço numa obra, de execução mesmo, é o muro. Por que eu faço isso? Porque, né, já fecha a obra e aí eu deixo a obra mais segura, eu não tenho problema com o vizinho, né? E eu gastei 31 mil reais com o muro de divisa. Então assim, pô, tem gente que acha que muro é barato, muro tem muita área, né? Então tem um custo de muro aí que você não pode deixar de considerar. E aí a gente vem para fundações. Custo de fundações, eu gastei 35 mil reais com uma fundação em estacatrado. É aquela fundação onde vem o equipamento, né? Pode ser o caminhão ou uma esteirazinha que ela perfura o solo. É o tipo de fundação mais barata que tem. Quem vai fazer casas, você tem que procurar usar esse tipo de fundação. Só que o tipo de fundação depende do solo. Essa fundação estacatrado, por exemplo, ela não serve para terreno onde tem água, tá? Então, enfim, depende. Esse custo, então, ele pode variar. Muito bem. Aí depois a gente vai para a etapa de estruturas, tá?
Nessa casa, eu tive uma estrutura de pilar, viga, laje maciça e prepara para gastar dinheiro, tá? Nessa etapa, eu gastei 124 mil reais. Lembrando que essa casa ela tem 300 metros quadrados e são 2 pavimentos, ok? Muito bem. Quais são os custos dentro dessa etapa de estrutura? Custo de concreto, prepara. Custo de aço, prepara. Custo de madeira para fazer forma e, claro, o custo de mão de obra. São esses 4 principais insumos que a gente tem nessa etapa. Muito bem. Estamos com a estrutura pronta? Quanto que custa as alvenarias? Fazer as paredes e deixar elas rebocadas, tá? Já com chapisco e reboco. Ou gesso, né? Interno, tem gente que utiliza gesso interno. Eu gastei 56 mil reais nessa casa de 2 pavimentos. Muito bem. Aí que acontece? A gente está chegando então no que muita gente chama de fase cinza da obra ou fase grossa da obra, né? E aí agora, a melhor forma é apresentar os custos de instalações. Vamos lá, vamos começar então por instalações elétricas. Instalações elétricas eu gastei 32 mil reais, sendo 17 mil reais de material e 15 mil reais de mão de obra. Fios, cabos, tomadas, interruptores, essa parada é bem cara, tá? Seguindo nas instalações, o que a gente tem aqui? Nós temos instalações hidrossanitárias. Por instalações hidrossanitárias, entenda água fria, água quente, esgoto e água pluvial, que é água de chuva. Nesse caso, eu gastei mais 23 mil reais, sendo 15 mil reais de material e 8 mil reais de mão de obra. Olha só, antigamente o material de tubos e conexões era bem mais barato. Só que hoje ele está ali meio que pau a pau com o custo de elétrica, tá? Muito bem. Depois, olha só, casas de alto padrão tem que vir com instalação de ar-condicionado, toda a predisposição, toda a infraestrutura de ar-condicionado pronta, tá? E aí, cada ponto desse, a gente tem um custo de mais ou menos R$ 800 reais por ponto, tá? Só para você ter uma referência. Lembrando para você que eu estou aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, tá? O Brasil é um país continental e isso vai variar do norte para o nordeste, para o sul e até que mesmo dentro do estado de Minas Gerais esses custos variam. Olha só, aqui a gente tem um custo então médio, tá? De R$ 800 reais por ponto, né? Como eu tenho 5 pontos, 5 vezes 8, 40, 4 mil reais que eu tive ali da predisposição do ar-condicionado. Muito bem. Instalações de gás. Tem gente que não considera isso na obra, não tem a casa de gás no local certo, né? E assim, quando você constrói no alto padrão, não tem aquele negócio do gás ficar ao lado do fogão, né? Então, o gás fica do lado de fora da casa e num local bem projetado também, tá? Não é só assim, no fundo da parede da cozinha. Nesse caso, a gente gastou R$ 2.500 com essa instalação, tá? Material e mão de obra com a tubulação própria de gás e tudo mais. Joia! Já que a gente falou de instalações, vamos agora para o telhado. Eu gosto, nas casas, trabalhar com telhado metálico. Esse negócio de colocar, fazer impermeabilização da laje com manta asfáltica, cara, não é. Eu sou um cara que eu ainda gosto de telhados muito bem feitos, bem dimensionados. A gente teve um custo de telhado de R$ 27 mil reais. Lembrando que o nosso telhado ele tem uma área de 180 metros quadrados aproximadamente, tá? E aí a gente teve 15 mil reais de material e 12 mil reais de mão de obra, somando esses 27, tá? Por que o material é mais caro? Olha só, a gente tem a estrutura do telhado, tá? Os perfis metálicos, a gente tem rufos, calhas e a gente tem as telhas. Então, a hora que soma toda essa galera, você tem um custo de material aí um pouco maior do que o custo de mão de obra. Legal, vamos lá. Depois a gente tem o forro de gesso. Casas de alto padrão, tá? É quase que obrigatório você trabalhar com forro de gesso.
Por que eu gosto de trabalhar com forro de gesso? Porque entre o fundo da laje e o forro de gesso forma-se um entreforro e ali eu passo todas as instalações. Então, uma dica, por exemplo, é quando eu concreto uma laje, não tem um tubo, né, um eletroduto dentro da laje para passar elétrica, porque eu passo tudo por debaixo da laje e fica tudo dentro do forro. Dica top essa, né? Olha só, forro de gesso, a gente tem ali mais ou menos, né, 300 metros quadrados, né, de forro e a gente teve um custo ali de R$26 mil de forro. E aí chegou a hora da gente pintar a nossa casa. Pintura. Pintura a gente tem pintura interna, pintura externa e a gente tem, né, a parte de selador, massa, tinta de acabamento e a gente tem também a parte de texturas ou a parte de cimentos queimados ou efeitos decorativos, tá? E acaba que a pintura fica muito cara. A gente gastou, aqui foi meio que pau a pau, tá? A gente gastou R$35 mil, sendo R$17 mil de material e a gente gastou R$18 mil de mão de obra. R$35 mil de pintura. Pintura é algo que você tem que levar em consideração aí na sua obra, tá? Muito bem. E agora vamos revestir essa casa toda? Mas antes de você revestir essa casa toda com os seus porcelanatos maravilhosos, se você já gostou, né, desses custos que eu te apresentei aqui, já clica nesse curtir que tem aí nesse vídeo, né? E se você ainda não está inscrito no meu canal, você pode se inscrever nesse botão que tem aqui embaixo escrito inscreva-se. E aí você vai ter muito conteúdo sobre gestão de obras e execução de obras. Vamos lá então, porcelanatos. Prepare o seu bolso. A gente tem aqui mais ou menos 250 metros quadrados de porcelanatos e nós gastamos, vou separar material e mão de obra para você, tá? Nós gastamos R$85 mil de material e gastamos outros R$24 mil de mão de obra, dando um total de R$109 mil. Esse custo ele vai variar de acordo com o tipo de porcelanato que você comprar, tá? Você tem porcelanatos de R$80 o metro quadrado, você tem porcelanatos de R$100, R$120 o metro quadrado e você tem porcelanatos de R$150, R$200 o metro quadrado. Então, isso vai ter impacto direto aí no custo da sua obra. Eu que construo para vender, e se você é engenheiro, arquiteto, dono de construtora e está assistindo esse vídeo, se você quer construir para vender, você tem que buscar custo-benefício, tá? O que é custo-benefício? Não é o mais barato. Atenção, isso não é custo-benefício. Custo-benefício também não é o mais caro. Então, custo-benefício é o meio termo. É algo muito legal com um custo ok. Beleza? Aquele custo ali ok. Então, a gente está falando aqui de, por exemplo, R$120 a R$150 o metro quadrado ali dos porcelanatos. Legal? Muito bem. Então vamos avançar nesses acabamentos? Vamos agora para o piso vinílico. A gente colocou piso vinílico em todo o segundo pavimento, onde está as 3 suítes e também o escritório. A gente teve um custo de piso vinílico muito menor, né? A gente teve um custo de R$8.500 de material e R$9 mil de mão de obra, totalizando R$17.500. Qual que é a área, Fabrício, que você tem ali de piso vinílico? Em torno de 80 metros quadrados, tá? Então o piso vinílico, ele vai sair, material mais mão de obra, em torno de R$160 a R$180 um metro quadrado, para você ter uma referência. Show, né? Muito bem. Vamos avançar mais um pouco, porque esse não é um vídeo rápido, esse não é um vídeo assim, que você já vai e aprende. Por quê? Uma obra tem várias etapas, tá? E aí eu tenho que passar por todas elas para eu te mostrar quanto custa construir por etapa e depois eu vou te mostrar esse custo total e o famoso custo por metro quadrado que todo mundo quer saber esse número mágico, tá? Só que ele tem que ter cuidado com esse custo por metro quadrado. Por quê? Você que já chegou até aqui, olha como que pode ter variação de custo de terraplenagem, né? Do custo dos porcelanatos,
Então, isso tudo tem que ser levado em consideração para a gente não sair por aí falando que é X mil reais por metro quadrado. Legal, né? Muito bem. Passamos pelo piso vinílico, vamos agora para esquadrias de alumínio, tá? Prepara! Alto padrão, esquadrias de alumínio, sejam brancas, pretas ou cor natural, você vai ter um custo de mais ou menos R$ 1.100 a R$ 1.200 o metro quadrado. Então, quanto maiores as janelas, maiores as portas, muito mais caro vai ficar a sua obra. Nós tivemos um custo de esquadrias de alumínio de R$ 80 mil, tá? Aqui não tem separação de material e mão de obra não, porque isso é contratação de serviço aplicado. O pessoal pega o seu projeto de esquadrias, produz as esquadrias, vai e monta. Então isso é serviço aplicado. Legal? Aí vem um outro custo que muita gente deixa de fora. Custo de guarda-corpo de escada e onde tem pé direito duplo. Vai ter uma foto aqui mostrando para você o nosso guarda-corpo, como é que ficou lindo, maravilhoso. Custo de guarda-corpo, R$ 11 mil, tá? R$ 11 mil. A gente está falando aí em torno de R$ 750 a R$ 800 o metro quadrado para você ter uma referência. Custo de box de banheiro, a gente teve box em 3 suítes, tá? E a gente teve um custo de R$ 4.500. Legal? Vamos lá então. Outro custo muito pesado, que é o custo de marmoraria. Custo de marmoraria vai variar bastante de acordo com o mármore ou granito que você escolher. Granitos mais baratos, cinza andorinha, preto São Gabriel, verde Ubatuba. A gente está falando em torno de 500 a 600 reais ou um pouquinho mais o metro quadrado. Só que nessa obra a gente escolheu trabalhar com uma pedra industrializada que chama quartzo. E aí a gente está falando de R$ 1.300 o metro quadrado, tá? Então a gente teve um custo de R$ 45 mil de material e mão de obra de instalação, tá? Para você ter aí uma referência. Fabrício, e se eu quiser trabalhar com mármores? Cuidado com os mármores, por quê? A gente está falando de mármore em preço médio de R$ 1.800 a R$ 2.200 o metro quadrado, tá? Então, para você ter uma referência do mármore mais famoso, um travertino, a gente está falando em torno de R$ 1.600 a R$ 1.800 o metro quadrado, dependendo da sua região. Se você estiver no Espírito Santo, vai ser muito mais barato do que se estiver em qualquer outra região do Brasil. Beleza? E se você estiver nas regiões do norte, tipo no Acre ou tipo em Roraima, aí você vai ter um custo ainda mais caro por conta da logística, né? Enfim, eu tenho alunos de mentoria que são de lá e quando eles me falam os preços de lá, geralmente é o dobro, tá? Muito bem. Agora, vamos avançar aqui mais um pouquinho, ó. Olha só, que legal. Louças, tá? Louças, principalmente na parte de louças, nessa obra a gente só teve o custo de vaso sanitário, porque a gente trabalhou com as bancadas no quartzo e tudo moldado em quartzo, tá? A gente teve R$ 7.500 para 5 vasos sanitários, então a gente tem uma média de R$ 1.500 por vaso sanitário. Atenção, vaso sanitário, você tem uma linha intermediária de R$ 1.500 cada unidade, só que você tem um vaso sanitário de luxo que custa R$ 3.000, R$ 3.500 o metro quadrado. Então, o metro quadrado não, desculpa, a unidade. Então, o que vai acontecer? Depende da sua escolha, você vai ter um impacto na sua obra. De R$ 1.500 para R$ 3.000, você dobrou o seu custo de louças. Então, cuidado com a louça que você vai escolher ou especificar para a sua obra. Quem está construindo para vender, lembre-se do custo-benefício, tá? Lembre-se do custo-benefício. Metais. Metais a gente está falando aqui de torneiras, tá? Basicamente, e ali dos acessórios para banheiro. A gente teve um custo de R$ 7.000, tá? Esses R$ 7.000 a gente está falando de 5 torneiras para os banheiros e lavabos e a gente está falando de 2 torneiras para a cozinha e para a área gourmet, tá? Joia! Só para você ter uma referência. Cara, uma torneira legal para banheiro, R$ 700 em média ali.
Uma torneira legal ali para a cozinha ou área gourmet de R$ 2.000 a R$ 3.500, dependendo da especificação. Beleza? Portas prontas. São as portas dos quartos, as portas dos banheiros e dos lavabos. A gente teve um custo de R$ 9.000, tá? Porta de entrada. A porta de entrada da casa, a gente fez um ripado em madeira de lei, né? Madeira de verdade, vamos dizer assim. E essa porta pronta, o que eu fiz? Aqui tem um segredo. Ela teve um custo de R$ 10.000. Mas por quê? Eu comprei o material na madeireira e eu contratei o marceneiro, tá? E aí, por isso que eu tive esse custo de R$ 10.000. Se você contratar uma empresa especialista em portas, cara, eu fiz 3 cotações para essa porta, tá? Eu fiz 4, eu acho, mas eu lembro de 3 preços. R$ 28.000, R$ 26.500, R$ 23.000 e o preço mais barato que eu tive foi R$ 22.000. O que eu fiz? Comprei o material, contratei o marceneiro e aí saiu por R$ 10.000 essa porta, tá? Tem até um custo que eu não coloquei aqui. A fechadura, essa fechadura custou R$ 1.500, tá? Eu nem coloquei esse aqui no custo dessa tabela. Mas você tem aí de referência, ok? Iluminação. Prepara o bolso. Quem constrói no alto padrão é muito legal já entregar com a iluminação pronta, com o projeto luminotécnico e tudo bonitinho. Nós gastamos R$ 15.500 de material e nós gastamos outros R$ 5.000 para o eletricista instalar todas essas luminárias. Só que olha o resultado aí. Olha que show que ficou, tá? Então, tudo isso é pensado e isso gera muito valor nas casas de alto padrão. Piscina. Vamos para a piscina? Nessa obra a gente tem uma piscina de 8x4, tá? Revestida com porcelanato grande formato para piscinas. Então, olha como é que ficou linda essa piscina aí. E nós gastamos R$ 41.000 para construir essa piscina, sendo R$ 26.000 de material e R$ 15.000 de mão de obra. Isso é sem a impermeabilização e sem o aquecimento. Por quê? Quanto custou a impermeabilização da piscina, Fabrício? R$ 6.000. E quanto custou o aquecimento dessa piscina? R$ 9.000, ok? Muito bem. Quem constrói no alto padrão, a casa tem que ter água quente, tá? Isso é obrigatório também. Água quente, que é água quente com as placas solares voltadas para o norte, pelo amor de Deus, sempre voltadas para o norte, tá? A gente tem água quente na cozinha, nos banheiros, na área de serviço e na área gourmet. Esse sistema todo saiu para a gente por R$ 11.000, ok? E a gente tem também o sistema fotovoltaico. Então, a gente gera a própria energia na casa, tá? Esse sistema nosso foi para 750 kW, dimensionado de acordo com o projeto. O sistema saiu para a gente por R$ 25.000. São 15 placas que tem esse sistema, tá? Com microinversor, eu recomendo o microinversor, tá? Por quê, Fabrício? Porque se o microinversor queimar, deixa de funcionar 3 placas, mas as outras continuam funcionando. Se você trabalhar com um inversor único, se ele queimou, parou o seu sistema todo, tá? Desses R$ 25.000, R$ 17.000 de material. Esse material eu paguei no cartão de crédito, pega a dica aí, e R$ 8.000 de mão de obra. Legal? Tá acabando, estamos chegando ao final aqui da obra, mas a obra são muitas etapas. A gente trabalhou com as áreas externas e os passeios com pedra portuguesa. Quanto que saiu isso pra gente? Material, em torno de R$ 42,00 o metro quadrado, tá? Então a gente teve ali R$ 4.000 de material. Isso vai depender da sua região. Para mim sai barato porque eu tô a 40 quilômetros da jazida, tá? Se você estiver muito longe, né, o seu custo logístico vai ser maior, então o seu custo vai ficar muito mais do que os meus R$ 42,00 o metro quadrado de material. E mão de obra? A mão de obra é mais cara. Eu paguei R$ 70,00 o metro quadrado para instalar essa pedra portuguesa. Então, somando 4.000 com 7.000, R$ 11.000
de pedra portuguesa nos passeios e nas áreas externas, igual tá a foto aí. Só que fica bonito, né? E principalmente essa pedra portuguesa clara. Jardim! Ah, jardim parece ser barato, né? É só colocar uma graminha, é só colocar ali uma florzinha e tudo mais. Então prepara que eu gastei R$ 9.000 nesse jardim. E a gente nem tem uma área grande de jardim, tá? Mas por quê? Cara, as plantas são caras, tá? As plantas são caras. Desses R$ 9.000 foi R$ 6.000 das plantas, da grama, da terra, tá? Do adubo e R$ 3.000 da mão de obra para plantar esse jardim. Minha dica para você, cara, jardim não é só comprar a grama e esparramar ela lá não. Não é só comprar lá o coqueirinho ou as plantinhas que eu não me lembro o nome agora, mas e sair plantando. Contrata um jardineiro profissional, que é outra pegada, ok? Não economiza, porque você vai matar essas plantas todas, tá? E aí depois você vai ter que gastar tudo de novo. Tem um negócio aqui legal que é, a gente tem uma churrasqueira lá na área gourmet. Churrasqueira, o pessoal faz à parte. Cobra a parte para fazer essa churrasqueira. Então essa churrasqueira que está aparecendo aqui na foto para você, ela custou R$ 3.000, que foi o que eu negociei com o rapaz que fez essa churrasqueira para a gente. Legal? Agora olha só, a gente tem aqui todos os custos, a gente passou por todas as etapas da obra, tá? Nós passamos aqui, deram 34 etapas de obra, considerando projetos e a decoradora. Legal? Só que faltam outras coisas que talvez eu não falei no início e você deve estar com a pulga atrás da orelha, tá? E eu vou falar agora. Olha só, para a gente começar uma obra, a gente precisa construir o barracão de obras. Eu vou usar o termo barracão de obras que a maioria das pessoas vão entender, que é aquela instalação provisória. O termo certo mesmo é o canteiro de obras. Canteiro de obra não é lá a obra, o canteiro de obras é essa instalação, né, de barracão de obras e tudo mais. Cara, a gente gastou R$ 10.000 de barracão de obra, que foi R$ 6.000 de material, e a gente fez ele, construiu ele todo com madeirite, né, e mais R$ 4.000 de mão de obra, então deu R$ 10.000. Você fala assim, Fabrício, mas pô, só para fazer um barracãozinho, cara, nós fechamos a frente da obra inteira, o barracão de obra todo com madeirite, a chapa de madeirite, pelo menos hoje, ela está em torno de R$ 100 cada chapa aqui na região de Belo Horizonte, Minas Gerais. E aí tem pia, vaso sanitário, chuveiro, fazer o concreto do piso para fazer um barracão de obras decente, tá? Nesse caso, saiu mais barato do que alugar. Se você é engenheiro, arquiteto, dono de construtor, falou assim, por que você não alugou? Eu fiz essa conta, tá? Ficava mais barato eu construir o barracão de obras do que eu alugar os containers, beleza? Outro custo que você não pode esquecer, para começar uma obra, não precisa de água, esgoto e energia. Essas ligações, elas têm um custo, que é o custo de construir o padrão de energia, o custo de construir o padrão de água e o custo da concessionária fazer a ligação, tá? Esse custo para essa obra foi R$ 4.000, tá? Gente, todos esses valores eu estou arredondando, tá? Porque senão vai ficar, imagina, eu ficar aqui falando esse tanto de número e falar assim, não, custou R$ 3.680,50, né? Muito bem. Joia. Agora olha só. Esse custo aqui, muitos negligenciam nas obras, inclusive as construtoras, tá? Custo de locação e de frete. Eu gastei R$ 25.000. Aí você fala assim, meu Deus do céu, Fabrício, que custo é esse? Olha só, custo do andaime fachadeiro para o reboco externo, custo de torre de andaime, né, para ficar ali no pé direito duplo. Olha que legal, custo de caçamba. Só de caçamba de entulho nessa obra, a gente teve 15 caçambas mais ou menos, tá? E caçamba não é mais barato. Aí você fala assim, Fabrício, sua obra gerou muito entulho. Não, cara, não é muito entulho, não. Vou te contar um negócio. Pega todas as caixas de porcelanato para você ver a quantidade que dá. Pega os recortes. Pega o término do gesso, sabe? Pega a embalagem. Não é que eu estou desperdiçando, que, sabe, aquela história lá dos anos 80, que assim,
33% é desperdício. Não tem tanto desperdício em obra mais não, tá? Mas, enfim. E outra coisa, a gente tem custo de locação de martelete, de ferramentas elétricas e tudo mais, tá? Obra usa muito isso. Outros custos, R$15.000. O que é esses outros custos? Ah, faltou alguma coisa de depósito, faltou um pouquinho de areia aqui, faltou um pouquinho de brita ali, tem que pegar alguma coisa no depósito. A hora que você soma esses 50, 80, 100, 200, 280, dá R$15.000 no final da obra inteira. Outra coisa aqui que você não pode desconsiderar, essa é uma casa em condomínio, tá? Então, durante a obra, o custo do condomínio é o custo de obra, mais o custo de água e o custo de energia. Somando tudo isso, eu tive R$8.400 ao longo ali de um ano de obra. Joia? E aí, para fechar, olha só, tem o custo da gestão da obra, né? Pela construtora ou pelo engenheiro, né, contratado. No caso dessa obra, foram R$150.000 para a gestão dessa obra. Legal? Muito bem. Quando você somar tudo isso, R$1.084.900. Isso mesmo, deu os R$900, porque tem aqui alguns quebradinhos, né, o condomínio. R$1.084.900, sem o custo do terreno, tá? Aqui não tem o custo do terreno. E aí, chega na conta que todo mundo quer fazer. Quanto custa construir por metro quadrado? Se você dividir R$1.084.900 por 300 metros quadrados que essa casa tem, a gente tem um custo por metro quadrado de R$3.616,33. Então, para você aí que vai construir uma casa ali de alto padrão, uma referência, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo para você, é em torno de R$4.000. Por que que o meu ficou um pouco mais barato? Eu sou profissional da área, eu tenho construtora, eu compro com CNPJ, eu compro com desconto, sabe? Eu tenho parceiros de longa data. Então, assim, eu consigo comprar algumas coisas com preço diferenciado. Então, por isso que no meu caso eu tenho um custo um pouquinho mais baixo, mas leve em consideração aí em torno de R$4.000 o metro quadrado sem o custo do terreno. Legal? O que eu quis mostrar para você? Esse não é um vídeo rápido ali e tudo mais, só que quem quer construir vai parar para assistir esse vídeo porque quer saber esses custos e quer aprender sobre isso. Legal, né? Então, se gostou desse vídeo, já curte ele aí, que você não deve ter curtido ainda, e se inscreve nesse canal, tá? Ah, pode mandar o link também para um amigo que vai construir ou reformar aí, que fica legal também, tá? Bom, o que a gente pode concluir desse vídeo? Primeira coisa, você quer saber quanto você vai gastar na sua obra? Você tem que fazer um estudo de viabilidade dessa obra. Esse é o documento que, mesmo que você não tenha projeto ainda, ele vai mostrar, ele vai te dar uma expectativa de quanto você vai gastar. É um documento realizado por um engenheiro, realizado por um arquiteto, tá? Bom, e invista em projetos. Projeto não é caro. Projeto vai evitar você ter problemas durante a obra, tá? Se você está achando que projeto é caro, nem começa a construir, porque projeto vai custar em torno de 2 a 3% do custo da obra. É fácil, né, nesse vídeo. Pega aí os R$32.000 que eu gastei de projeto e divide por R$1.084.000. Você vai ver que projeto é barato, tá? E se você está assistindo esse vídeo e não é um engenheiro, não é um arquiteto, não é um dono de construtora, eu vou te dar um alerta. Não tente gerenciar a sua obra. Gerenciar uma obra não é entregar material e ficar olhando o pedreiro executar, tá? Tem muito mais coisas do que isso. E se você ficou com alguma dúvida sobre custo de construção, custo por etapa, o que você vai fazer? Você vai perguntar
aqui embaixo, tá? Aqui embaixo é o espaço para você tirar as suas dúvidas. Combinado? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha gostado das fotos que apareceu aí para ilustrar. Vamos para cima, tamo junto e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!